Bem, então eu leio 4 quartos. Está em meu nome. Uau, eu tenho uma casa! Eu ainda não vi a minha casa, mas aqui está a escritura dela. Eu acredito que já a recebi. E quer saber? Você já tem a escritura de tudo aquilo que Deus prometeu que daria a você. Mas a ação é a sua fé. Você pode ter todas as promessas que Deus prometeu. Se alguém pode tê-las, você também pode. Mas tem algumas coisas que temos que dizer. Marcos 11, 22. Jesus respondendo disse-lhes: tenham fé em Deus. A Bíblia Amplificada diz: constantemente. Em verdade lhes digo que qualquer um que disser a este monte: levanta-te, lança-te ao mar, mas não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele diz acontecerá, será feito por ele. Por esta razão eu estou lhes dizendo, agora ouça, tudo que vocês pedirem em oração, acreditem, confiem, tenham confiança de que lhes será concedido, e então vocês receberão. Agora veja isso, quando você ora e pede a Deus algo que está em sua palavra, isso é concedido a você, mas você ainda não tem, você vai receber. A única coisa que não diz é quanto tempo vai demorar. Pode ser 3 dias, pode ser 20 anos. E o que se espera que você faça nesse meio tempo? Que você segure a sua ação. Sabe, existe um começo e um fim, mas existe também um meio. E o meio é onde a sua fé é testada. É aí que você tem que aguentar e continuar acreditando em Deus. Eu orei por meu pai por mais de 30 anos, não todos os dias, mas sabe, regularmente o bastante para dizer que orei para que ele fosse salvo. O pai que abusou sexualmente de mim. E eu não queria que ele fosse para o inferno, eu sabia que ele iria para o inferno, então eu queria que ele fosse salvo. E finalmente um dia lembro-me que eu estava dirigindo e me lembro de onde eu estava e eu disse ao Senhor assim, eu disse: ok, eu só quero pedir ao Senhor um favor. As pessoas são salvas através do nosso ministério o tempo todo. Agora, o Senhor me faria um favor. Você salvaria o meu pai? Sabe, você pode falar com Deus como você fala com um amigo. Sabia disso? Eu não tive que soar extravagante, eu apenas abri meu coração. Bem, demorou um pouco e algumas coisas aconteceram, mas aqui está o resultado final. Aos 83 anos, ele recebeu a Cristo. Dave e eu pudemos batizá-lo. Ele morreu aos 86 anos. E a única vida que ele realmente teve foram aqueles 3 anos. Eu só quero dizer isso a você. Se você está assistindo pela TV, não precisa continuar a viver desse jeito. Se você está aqui hoje, não precisa continuar a viver desse jeito. Não precisa esperar até achar que é bom bastante para ser salvo. Você nunca vai ser bom o bastante. Amém? Você só recebe. Apenas recebe. Você diz: bem, Joyce, estou no meio, quanto tempo vou ficar aqui? Não tenho a menor ideia. Mas você sabe o que é esperança? A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, mas essa palavra esperar, na verdade, é esperança, aqueles que esperam no Senhor. E a esperança não é algo do tipo: bem, eu espero, eu não sei, sabe, talvez, mas eu não tenho muita certeza. Não, isso é esperança mundana. Esperança bíblica significa que você está esperando que algo de bom aconteça a qualquer momento. Diga: Deus, eu tenho minha escritura, eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo hoje. A fé tem que permanecer ativa o tempo todo. Você continua confiando em Deus, continua acreditando nele. 2 Coríntios 5,7 diz: nós andamos pela fé
Regulamos nossas vidas e nos conduzimos por nossa convicção, nossa crença, respeitando o relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Nós andamos não pela vista ou pela aparência. Então, da mesma forma que somos salvos, é assim que precisamos viver? Constantemente nos apoiando em Deus. E você pode pensar que não precisa de uma mensagem sobre fé, mas garanto que precisa. Porque isso é o que Deus me disse para pregar. Eu acredito que ouço de Deus e você pensa, você está terrivelmente confiante, bem? Você prefere que eu não tenha confiança? Por que você não tem alguma confiança? Bem, simplesmente acho que não ouço de Deus. Não diga isso. Diga, eu ouço Deus. Deus fala com cada um de vocês, mas Ele não grita, Ele sussurra. E você tem que ficar quieto para ouvir esses sussurros. E mais que suficiente para ouvir esses sussurros. Amém? Vendo o invisível. Uau! Sabe, Elias tinha um servo que vivia com ele. E em 2 Reis 6, verso 13, havia um rei que ordenou, então vá e descubra onde Eliseu está. Eu disse Elias, mas é Eliseu. E então enviaremos tropas para prendê-lo. E a notícia voltou dizendo, Eliseu está em Dotã. Estou em 2 Reis 6, 13 a 17. E a notícia voltou dizendo, Eliseu está em Dotã. Então, uma noite, o rei da Síria enviou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade. E quando o servo de Eliseu se levantou na manhã seguinte e saiu, havia tropas, cavalos e carros por toda a parte. Eu amo isso. Oh, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Parece com alguém que você conhece? Então ele chamou a Eliseu e Eliseu disse a ele, não tenha medo. Eliseu lhe disse, pois há mais do nosso lado do que do lado deles. Então Eliseu orou, ó Senhor, abre-lhe os olhos e deixe-o ver. E quando ele olhou para cima, viu que a encosta ao redor de Eliseu estava cheia de cavalos e carros de fogo. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver. Abra o meu coração para que eu possa acreditar naquilo que eu não vejo. Você sabia que nossa jornada aqui não é de ver o que Deus está fazendo, mas é de conhecer a sua palavra e acreditar no que Ele diz? Por que você não prefere acreditar em Deus do que não acreditar em nada? Sabe o que eu digo às pessoas? Se eu acreditar em Deus toda a minha vida, e no final, por algum motivo, eu descobri que eu estava errada, e alguém que afirma ser ateu ou agnóstico ou o que quer que seja, não acreditou durante toda a sua vida, e quando chega ao fim ele descobre que está errado, ele está em apuros. Agora eu não perdi nada, pelo menos a minha fé me fez feliz. Amém? Então, se você é uma dessas pessoas que dizem, bem, eu não sei todas essas coisas que acontecem no mundo, se existe um Deus amoroso, então por que as crianças estão morrendo de fome? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que existe um diabo que nos odeia e que toda a destruição vem dele. Ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida e tê-la em abundância, até que ela transborde. Eu vim para fazer justiça diante de Deus, para lhe dar justiça, para lhe dar a paz e lhe dar alegria. Ele veio para nos tornar poderosos, não incapazes e fracos, mas para nos dar confiança. Para entender que existe apenas uma coisa que vence o medo, e isso é a fé. É o único antídoto para o medo. E acredite em mim, eu vivi com medo, assim como muitos de vocês.
Isaías 30, 20 e 21. E ainda que o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da aflição, o vosso mestre não se esconderá mais, mas os vossos olhos contemplarão constantemente o vosso mestre, e os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando virardes para a direita ou para a esquerda. Agora eu adoraria que você recebesse isso hoje. Então vou ler devagar, porque às vezes não podemos levar as coisas rápido. Embora, agora eu vou parafrasear, e embora o Senhor permita que você passe por dificuldades e tempos difíceis, vou por assim, mas se de agora em diante você acreditar, o Senhor não se esconderá mais de ti, mas os seus olhos contemplarão constantemente o seu mestre, e ele não está falando sobre esses olhos aqui. Mas ele está falando a respeito dos olhos da fé. Sabe quantas coisas que Deus faz que damos crédito à sorte e à coincidência? Isso é lamentável, absolutamente lamentável. Deus está trabalhando em sua vida o tempo todo. Ele está fazendo coisas que você nem percebe que é Ele que está fazendo. Como você acha que sai e dirige no trânsito e se mantém vivo? Sabe, Dave uma vez, é incrível, ele estava sentado na janela de um hotel observando o trânsito e havia uma sinalização de 4 vias e ele apenas observando. E ele disse: você sabe como é incrível que tantos carros venham daqui e tantos outros venham daqui? Então, os sinais se acendem e as pessoas passam, e então mais carros vêm aqui e outros aqui. E ele disse: se todos viessem de uma vez? E realmente, se você pensar sobre isso, é como se Deus controlasse isso também. Eu olho para o favor de Deus, eu oro pelo favor de Deus, eu observo o favor de Deus e eu o recebo. Você diz: o que é favor? É Deus fazendo algo por você que você realmente não merece, apenas por sua bondade. Minha filha e eu saímos para comer um dia na semana passada e o estacionamento estava totalmente lotado naquele restaurante. Absolutamente lotado. E eu faço coisas bobas como orar por uma vaga no estacionamento. Senhor, poderia nos dar uma vaga bem na frente? Demos uma voltinha no estacionamento e conseguimos um lugar bem na frente da porta. Vamos, você é filho de Deus, haja como uma criança. A menos que você se torne como uma criança, você não entrará no reino. Há tantos tipos de coisas que Deus está fazendo por cada um de vocês que simplesmente não veem. Desafio cada um aqui a olhar para o amor de Deus. Sabe, às vezes Deus gosta de piscar para você. Ele gosta. Só fazer uma coisinha que talvez só faça sentido para você, ele fica: estou vendo você, já sei de tudo. Eu amo essas coisas, provavelmente mais do que grandes coisas, as pequenas coisas. Você pensa: bem, eu acreditaria se pudesse ver milagres. Acreditaria nada? João 6, 2 ao 9. Os discípulos o viam fazer milagres. Mas quando ficaram com fome, ficaram preocupados com o almoço. Senhor, não trouxemos almoço. Eles o viram alimentar 5.000 e 4.000 com quase nada. Eles o viram curar pessoas, eles viram todos os tipos de milagres e agora estavam preocupados com o almoço. Vamos, você já viu Deus fazer tantas coisas incríveis em sua vida? Com que coisinha está preocupado agora? Eu tive câncer de mama há uns 35 anos atrás.
E o rapaz que fez a minha mamografia, o meu médico disse: você não sabe como é incrível que ele tenha detectado isso? Porque era tão pequeno e se ele não tivesse visto, era um tipo de câncer de crescimento rápido e da próxima vez que você fizesse uma mamografia, seria tarde demais. Bem, isso foi uma coincidência legal? Eu acho que não. Por alguma razão, Deus o fez tirar o seu tempo e prestar atenção. Era tão pequeno que eu nem tive que passar por uma radiação ou fazer uma químio. Depois disso, fiz 37 mamografias e todas estavam limpas. Então, veja, quando eu fico preocupada com... eu sei lá... alguma bobagem com que alguém pensa de mim? Quando fico preocupada com isso, agora, por que não me lembrar do milagre? Veja, Deus nunca vai nos deixar viver apenas de milagres. Milagres podem impulsionar a sua fé, mas não vai mantê-lo firme em Deus dia após dia. Eu orei por uma mulher em uma fila de oração, foi um culto de cura. Esta foi realmente a única vez que posso dizer que senti algo assim, mas literalmente senti o poder de Deus sair de mim. Ela sentiu o poder, e ela sentimos, e ela foi curada. Totalmente curada. Mas quer saber? Por cerca de 3 ou 4 meses isso mudou a vida dela, porque ela não era crente quando isso aconteceu. Poucos meses depois, ela estava de volta, a mesma pessoa que era antes do milagre. Não esteja sempre procurando por um milagre, você já é um milagre. Sabia disso? É um milagre que eu ainda seja capaz de fazer o que estou fazendo na minha idade. E não se trata de sorte ou uma boa genética, ou o que quer que seja, sabe? Deus ainda me tem aqui porque Ele ainda quer usar-me. E quando Ele terminar comigo aqui, eu vou embora. Amém? Você não precisa se preocupar, não precisa ter medo de morrer. Você vai estar aqui enquanto Deus quiser que você esteja aqui. E quando Ele não te quiser aqui mais, ninguém vai te prender aqui. Eu não vou calar a boca até que vocês entendam. Tem alguém sentindo que sua fé está recebendo uma boa injeção de ânimo aqui hoje? E Jesus subiu à encosta da montanha e sentou-se com seus discípulos e aproximava-se a Páscoa. E Jesus, levantando os olhos e vendo que vinha ao seu encontro uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos pão bastante para que todo esse povo coma? E ele disse isso para provar e testá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: temos pouco dinheiro, onde vamos conseguir pão suficiente para alimentar todas essas pessoas? E então um dos outros discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe: bem, temos aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos na bolsa. Por que você não para de se preocupar com o que você não tem e olha para o que você tem e começa a fazer algo com isso? Alguém me perguntou hoje em um restaurante: quando você decidiu fazer isso? Eu disse: você não decide fazer isso. Você não vai buscar em algum lugar. Deus te chama, Ele te equipa e te capacita a fazer coisas que você não sabe fazer. Agora, sempre fui uma boa oradora, sempre consegui transmitir o meu ponto de vista. E meus professores queriam que eu tentasse uma bolsa de estudo para jornalismo porque reconheceram que eu sabia escrever. Mas por estar na situação
abusiva em que eu estava, tudo que eu queria fazer era... Eu sabia que a faculdade nunca seria uma possibilidade para mim. Tudo que eu queria fazer era sair do ensino médio, chegar aos 18 anos, arrumar minhas coisas numa caixa e sair daquela casa quando meu pai estivesse no trabalho. E foi exatamente o que eu fiz. E então eu não consegui aquela bolsa de jornalismo. Quase tomei bomba em inglês. Nenhuma bolsa de jornalismo, mas eu escrevi 150 livros. Ninguém nunca jamais me ensinou como montar um sermão. Eu nunca tive sequer uma aula de oratória. Eu tenho uma formação de 2º grau, mas tenho 3 ou 4. Como se chama? Doutorados honorários. E poderia me chamar academicamente de doutora Joyce. Mas todos me chamam de Mama Joyce. Precisamos de pais e mães no corpo de Cristo. Precisamos daqueles de vocês que realmente sabem algo e passaram por algo, para orientar aquelas pessoas mais jovens. Se Deus está te chamando para fazer algo, não tenha medo. Não sei como, lembro-me de quando Deus me disse pela primeira vez, levei uma garota a Cristo no banheiro. Isso foi no trabalho? Logo depois de ter sido cheia do Espírito, eu só queria que todos soubessem o que eu sabia. Eu lhe dava carona para o trabalho. Ela estava sempre comigo e ela passava por um momento difícil e comecei a falar com ela sobre Jesus e chegamos à salvação e eu disse, sabe, você quer mesmo aceitar Jesus como Salvador? Ela disse sim, então eu orei por ela lá no banheiro e ela foi salva. Ela recebeu a Cristo, ela estava alegre e eu voltei para minha mesa e ouvi aquele sussurro. Você não pode deixá-la desse jeito. Então eu respondi, Deus, o que você quer que eu faça com ela? Então ele me disse, ensine a palavra para ela. Deus, não sei como fazer isso. Ele disse, eu sei. E quando Deus me chamou para levar a palavra para o mundo inteiro, eu estava arrumando a minha cama. Alguns aqui estão procurando um chamado, talvez só precise arrumar a sua cama. Talvez só precise limpar sua casa. Talvez só precise tirar o lixo do seu carro. Não se preocupe, ouçam-me, queridos. Quando Deus quer você, se estiver à disposição dele, ele virá e te pegará e você não precisa mais se preocupar. E você diz, não quero que Deus passe despercebido, não quero perder o tempo de Deus. Quando Deus quer dizer algo para você, ele tem várias maneiras de fazer isso. Amém?